A chuva traga com uma que a chuva traga. Boa noite, meus amigos. Café Digital de hoje com a professora Priscila, que nos brinda com um assunto muito interessante. Ao Thiago. Boa noite, Adriano. Boa noite, Biti. Priscila já está online aqui com a gente. Vamos convidá-la para iniciarmos aqui a nossa live. Boa noite, professora Valéria. Ao som hoje de engenheiro. Que a chuva traga alívio imediato. Boa noite, Lilian. Boa noite, professora Oi. Priscila. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu ver se a luz está boa. Tá bom. Boa, tá boa. Tá chegando aqui. Tô vendo bem. E você, tá me vendo bem aí também? Tudo bem, assim, estamos aqui em Belém do Pará, né? Passando por uma dificuldade aí com a pandemia. Acho que está sabendo aí pela veiculação, né, nos jornais. Mas estamos indo, confinados. Muito bem. Essa parte política a gente sabe que ela sempre tem muitas novidades, né? Obviamente a gente não entra tanto a fundo em algumas discussões por saber que elas são muito polêmicas, e esse fórum aqui é para a gente debater academicamente, cientificamente, os aspectos do normativo, e sem dúvida não vamos aqui ofender ninguém por nenhum tipo de decisão ou de ponto de vista político, não é isso, professora? Não, imagina, que isso. Estamos aqui para falar sobre os licitantes, né? Exatamente, exatamente. Hoje eu mudei aqui um pouco a minha configuração, estou um pouco insegura nesse meu suporte, mas espero que não caia. Então nós estamos alinhados, porque eu acabei de trocar o meu também. Tem 2 minutos antes de começar a live, eu peguei o meu aqui que estava meio diferente, eu mudei porque achei que ele não iria me passar segurança, voltei para o anterior. Esperar. Eu tenho uns alunos que queriam assistir essa live, tentando aqui mandar pelo Instagram o pessoal, mas é um horário que tem muitas lives, né, Antônio? Mas isso não é uma preocupação, porque assim, eu vejo. A única preocupação é o Rony Charles. Não tem outra preocupação maior. É verdade. Ninguém quer marcar no mesmo horário que o Rony Charles. Exatamente. Eu acho que, em respeito ao Rony Charles, esse momento de 19 horas é dele. Inclusive, a live de semana que vem e a de amanhã, né? Hoje é terça, né? Eu tô ficando aqui já meio doido aqui. A de amanhã e de semana que vem, já tive cuidado de não marcar no mesmo horário dele, para não conflitar e não ter nenhum problema. Mas, não dá para. Ele virou popstar do Instagram, não tem como. E acabou de lançar um belo curso, acabei de ver aqui na postagem dele. Eu vi. Muito interessante, recomendo aí quem tiver disponibilidade de participar. Sim. Pessoal, muito interessante. Estou me olhando aqui, mas tá bom, tá ótimo. Muito bom. Não se preocupe, tá tudo certo. Pessoal, hoje o Café Digital recebe a nossa querida professora Priscila. Professora Priscila, que é uma especialista no tema de compras públicas e principalmente do ponto de vista do licitante. É uma pessoa que faz parte aí do nosso grupo de licitações de contratos, é uma professora do qual ainda não encontrei presencialmente. Espero que quando passar essa pandemia nós possamos dividir palco em alguns eventos, em algumas situações. Então, professora Priscila, de antemão aí, quero saudá-la, agradecer porque você aceitou esse convite aí do Café Digital e dizer que para a gente é uma honra poder contar com pessoas brilhantes, pessoas que têm um notório saber e que possam gerar valor para essa rede tão grande que é a rede de licitações e contratos, que envolve não somente os professores, mas os alunos que muitas vezes ascendem também, entram para atuar e dar aula. Nós fomos alunos um dia, e também os colegas das empresas que também dão os treinamentos, os fornecedores que participam
atuando diretamente nas licitações, o governo que atua promovendo e fomentando esse tipo de debate. Eu acho que tudo isso é um barramento único, a gente precisa se conectar. E o Café Digital veio com essa ideia para a gente conectar as pessoas e gerar um valor nessa rede incrível, que é uma rede que pode transformar o Brasil e movimenta um PIB gigantesco aí em todo o país. Seja muito bem-vindo ao Café Digital. Passo a palavra para você para fazer uma introdução rápida, se você quiser, antes da gente entrar no assunto em si. E também já aproveitar o momento, até antes de passar a palavra, saudar aqui ó, a Bruna, a Nick Santos, que está sempre com a gente. Um beijo para minha amiga Ana de Goiânia, que está sempre aí. aí. Um coração aí, por favor. Ah, pois Quero ver é. coração querido, Raquel. A Ana merece, né? Vamos, a gente pode colocar aqui, porque ela é muito gentil. Já coloquei o coraçãozinho para ela aqui. Para a Kalina, que acabou de entrar também. Kalina, que é um grande especialista aí em BIM. A Angelina, que vai estar com a gente também. Grande especialista em compras públicas. Na verdade, ela falou para não falar que ela é especialista, que ela é uma grande aprendiz. Então, um beijo para você, que é minha grande aprendiz e adorei esse ponto de vista. Professor Paulo, minha amiga Ana, do SESC aqui de Brasília. Um grande abraço para você também. Bem, só gente boa. Professora Priscila, passa a palavra para a sua introdução. Prazerzaço estar aqui nesse teu café digital. Te confesso que eu fiquei um pouco nervosa, porque muita celebridade aí, né? Para. Você também é Mas uma. incrível a tua iniciativa. É difícil manter o engajamento na rede social, né? Principalmente no Instagram. A gente sabe que precisa estar no dia a dia, buscar informações, né? Para que os nossos seguidores continuem aí nos seguindo, né? E sejam atraídos pelo conteúdo. A gente tem quem vê assim o Instagram pensa que pode ser uma brincadeira, né? Mas agora, nessa época de pandemia, mais do que nunca, a gente vê que não é uma brincadeira, é sim mais um trabalho, sempre foi, né? Quem se predispõe aí a falar sobre algum tipo de assunto numa rede social, realmente leva isso muito a sério, ou pelo menos deveria levar, né? E a gente tenta trazer, né, pelo menos o melhor conteúdo. No meu lado aqui, vamos dizer, do licitante, tento trazer da forma mais simplificada possível, com uma linguagem acessível. É uma coisa que eu bato muito, muito mesmo, é a linguagem acessível, para que eu chegue nesse empresário de forma que ele não tenha mais assim dúvidas, né? Ou se tiver, que ele consiga dirimir todas as dúvidas em uma postagem nossa, em uma live que a gente consegue fazer. Enfim, Antônio, fiquei muito feliz com o teu convite mesmo, e principalmente trazendo aí um assunto sob a ótica do licitante, sob a ótica do empresariado, né? Do empresário que nesse momento com certeza também estava cada vez mais confuso. Sinto isso na pele, porque sou advogada, assessoro as empresas nesse sentido, e a gente tem passado por determinadas situações que nos levam até a estudar mais, a pensar, né, como a gente pode transformar a administração pública de maneira que essa parceria fique cada vez mais estreita, né, que se tornou tão aparente agora, tão nítida nesse momento de pandemia, né? A gente falou tanto de parceria e, no fim, estamos aqui falando sobre a ótica dos licitantes, quem diria, né? Muito bem, muito bem. Eu acho que o assunto é inovador. A gente ainda não falou da parte de Covid nesse ponto de vista. Existem vários lives que a gente já fez nesse tema. O professor Jamil está aí também. Boa noite, professor Jamil. Professor Jamil. Fizemos vários lives, mas efetivamente esse tema ainda não foi falado. E eu achei muito salutar e importante a gente abordar, porque isso é uma rede, é uma construção que nós temos que fazer. E o teu ponto de vista é muito importante. E eu te digo sinceramente, professora, para que eu possa também aprender um pouco mais. Eu já fui do mercado, atuei como fornecedor antes de ser servidor público, isso já faz 12 anos, mas a gente percebe que as coisas vão mudando. E a relação com o mercado é muito dinâmica. Nem só de produto vive o fabricante ou fornecedor, o relacionamento é importante, a isonomia, a participação no pregão, como que o licitante vai conduzir. E em tempo de Covid, nada mais importante do que a gente abordar essa agenda. Então, parabéns, porque a proposta do tema foi da sua parte, e eu acolhi com muita satisfação e alegria.
E eu tenho certeza que outras lives vão se conectar com isso, porque você vê, Que bom. hoje eu tive a confirmação que eu vou estar com um amigo que representa uma empresa na China. A gente vai fazer uma live com ele na semana, Bom na sexta demais. semana que vem, na outra. Então a gente tenta fomentar também o mercado para poder levar informação nova para que essa rede possa se expandir, com um único objetivo, objetivo acadêmico de fomentar o debate e de gerar discussões para o nosso crescimento e para o crescimento de quem quer que esteja interessado nesse tema. Eu acho que a Sim, informação hoje em dia está muito barata. Existem várias verdade. fontes de informação, Várias existem muitos fontes. portais especializados, muita gente falando, mas é muito natural que isso aconteça e que as pessoas busquem o conhecimento com quem realmente está fazendo. Sim. E eu acho que esse fórum é para exatamente isso, professor. Eu trabalho com licitações há 12 anos e vou ter muita alegria aqui de debater com você esse tema. Na verdade, eu acho que o palco é todo seu. Eu estou aqui para colaborar e aprender com Imagina. você. Eu também trabalhei, e posso dizer, né? Quem já diria o professor, acho que não foi o professor Vitor, mas acho que foi o professor Murilo Jacobi, que disse que ele saiu da administração pública, mas a administração pública não saiu dele. Boa. E eu peguei essa frase porque fui 13 anos pregoeira e presidente de comissão de licitação, trabalhando só com licitação, e percebi que o licitante precisava de ajuda, né? Que ele precisava, que a máquina, eu costumo falar que a administração pública é uma máquina que não para de girar e que essa máquina ela só entra em pleno funcionamento quando o licitante tem também a consciência de que ele faz parte de tudo isso. Ele não é um terceiro, ele também é parte, né? Então, assim, a minha saída da administração pública veio exatamente para uma missão que era ajudar o licitante, fornecedor público, né, juntamente aí, junto às licitações públicas, às contratações públicas, fazê-lo entender sobre o assunto para que ele não pecasse mais, porque eu como pregoeira via muito isso, né? O licitante meio perdido e ele trava o processo. Quando ele está perdido, ele entra com uma impugnação que não deveria entrar, que não diz respeito ou que não mudaria em nada aquele processo, entra por entrar, para procrastinar o processo, entra com um recurso apenas para também atravancar, às vezes até por vingança de um concorrente. Né? Então, assim, essas situações me levaram a pensar que é preciso mudar a cabeça desse empresariado para que as coisas funcionem. Né? Então, muitas vezes a gente vê, eu fui alvo de aliás, eu posso te dizer que um mandado de segurança apenas chegaram a entrar contra um processo que eu estava aí encabeçando, né? Mas assim, o que eu posso te dizer é que em outros órgãos, a gente vê experiências de outros pregoeiros, outros agentes públicos, é que o licitante está ali, às vezes, para atrapalhar o processo. A gente não pode negar isso. Né? E muitas vezes parte de um desconhecimento, e porque também ele não se sente parte. Né? Então, eu iniciaria Perfeito. essa live com essa reflexão, colocando aí mais do que nunca esse empresariado juntamente aí com a administração pública, né? A fim de que a gente consiga, de uma forma mais estreita, né, de uma parceria, vinda de uma parceria mesmo, apesar que a gente Perfeito. sabe que existe uma supremacia do interesse público, existem as cláusulas exorbitantes contratuais, isso tudo é plenamente aceitável, compreensível, mas que cada vez mais a administração pública precisa ver também esse empresariado como parceiro. E agora, esse período de pandemia, a gente vai falar da Lei 13.979 aí, a gente percebe que ficou muito nítido que um depende do outro, né? Então, assim, eu diria que essa busca aí pela eficiência das contratações públicas, ela representa um grande desafio, né? Que ele deve ser superado nesse momento e que trouxe aí uma esperança para quem lida Perfeito. com a administração pública. A gente cada vez mais ouve falar qual é o legado, né? Onde é que a gente vai chegar? Será que a contratação pública vai mudar? Então, é nesse sentido aí que a pandemia veio trazer realmente a reflexão. Uma reflexão que a gente já busca há muito tempo já. O Justamente. empresariado já busca essa compreensão, vamos dizer assim, da administração pública, né? Então, a gente sabe que esses modelos de seleção e de contratação,
que a gente já está acostumado, eles ampliam o custo até transacional da própria licitação pública, né? A nossa licitação ela é formal, ela é burocrática, né? Há quem defenda esse modelo porque em virtude de corrupção, desvio de dinheiro público, né? Então, travar o processo, torná-lo burocrático, faz com que as pessoas tenham a falsa sensação de que esse é o caminho, né? É o empresariado que é o mal intencionado, né? São os desvios de dinheiro público que a gente sabe que existe nesse período de pandemia. A gente já tem conhecimento das notícias, né, Antônio? Aparecendo aí com as dispensas, com esse processo mais simplificado. Mas eu acho que não é o momento da gente pensar só por esse lado, não. Acho que está começando a haver uma disseminação aí dessas más notícias. Exatamente. Eu sou um pouco contra, porque eu acho que está dando muito certo, né? As medidas que o governo tem tomado, as mudanças que houveram através das medidas provisórias, da Lei 13.979, elas vieram agregar e a trazer uma reflexão para a gente. Antes da Entendeu? gente falar... Pois não, pode terminar sua raciocínio. Não, sim, pode falar. Antes da gente entrar no assunto da 13.979, que, na verdade, ela traz um novo marco para as compras públicas por esse período de Covid, eu acho muito salutar esse teu comentário com relação à crise de confiança que nós temos. Eu acho que seria essa palavra certa para traduzir esse sentimento que a gente tem. No nosso país, nós vivemos realmente um modelo burocrático, e eu gosto muito da fala do professor Rodrigo Pironti nesse ponto, que ele fala que o Brasil é um país esquizofrênico, né? Em vários sentidos. E, infelizmente, nós vivemos em um país em que a desconfiança ela vem primeiro do que a confiança. Então, isso já muda todo o cenário. E é cultural isso. Nós vamos ter muita dificuldade de mudar isso na realidade e na prática. Nós somos um pouco contraditórios, né, Antônio? A gente primeiro pensa aí, olha, veio para o processo simplificado, aí todo mundo solta fogos ali, gosta, depois todo mundo começa a dizer, olha, o apetite é o risco, cuidado. A gente fica um pouco na corda bamba, porque nós não estamos acostumados a ter essa parceria ou esse estreitamento das relações. Isso é natural. Eu nem vejo tanto assim como um maior defeito, não. Eu só acho que esse período de reflexão ele foi tão bom para agora ser tomado aí por essas notícias de corrupção, essas notícias de desvio, de material que não chegou, de material que chegou com defeito. Eu acho que essas notícias elas precisam ser veiculadas, mas nós precisamos absorver com uma certa maturidade até. Uma maturidade em relação, tentar verificar se são casos, e a gente sabe que são casos mais isolados, né? E que futuramente essas pessoas prestarão conta. A gente precisa acreditar também nas nossas instituições, né? Nos nossos controles externos, né? Para tá aí Ministério Público. Se não houvesse esse tipo de controle, não haveria nenhum tipo de notícia ruim. Não concorda? Hoje eu vi um post da amiga Michelle Marie, que é advogada da União. Ela fez um dos pareceres mais brilhantes aqui nessa época de Covid. Quem quiser depois dar uma olhada, posso disponibilizar, tá público também. Esse parecer, a Michelle, ela trouxe aí um elemento interessante de mostrar a criticidade que nós temos que ter e o bom senso na relação trabalhista, né, com relação aos contratos de terceirização. E me parece que realmente essa questão da confiança ela vai muito além, porque as normas são elaboradas baseadas em um roteiro pré-definido, os templates das contratações também. E quando a gente realmente fala em simplificar, é muito interessante. Eu acho que é bacana. O governo precisa convergir para simplificar, trazer um normativo melhor, uma compra pública com mais eficiência, de maneira mais smart, de maneira mais clean, de maneira mais design thinking, porque a experiência da contratação ela não é boa. Esse é um grande fato. Se você realizar, e eu já realizei para a IN1 de contratações de TI, que digamos, é referência para compras públicas, e que moldou a IN5, depois moldou outras normas, e outras também vieram seguindo o exemplo da própria IN4, que se transformou em IN1.
Então, me parece que a tendência de simplificação ela é muito importante, mas eu acho que a gente carece um pouco mais de dar as mãos e ser, não sei se dar as mãos nesse momento de Covid, mas se unir mais e tornar o processo mais colaborativo. E é nesse ponto que Com eu queria toda entrar nessa certeza. agenda do Covid, porque a 13979, pois não. Não, sim. Não, eu ia acrescentar que, sem contar que se o procedimento formal e burocrático fosse uma garantia de que não haveria corrupção nem desvio de dinheiro público, nós não tínhamos tantas notícias também quanto a esse assunto, né? Então, assim, Sim, sim. isso vai acontecer, esperamos que não, mas se acontecer, a gente espera que os nossos órgãos de controle estejam atuantes, e é isso que cada vez mais a gente quer, né? Mas isso não significa dizer que esse processo ele não possa ser simplificado, né? Porque a gente sabe que há sim uma redução da competitividade, porque há um aumento do custo da licitação, E, né? professora, Diante de tanta nessa agenda da 13979, como que o licitante ele pode se beneficiar da simplificação do processo? O que pode, digamos, ajudar ele a prover o seu serviço ou entregar o seu bem com mais qualidade, mais velocidade? Existe algum elemento que favorece essa prestação de serviço na norma? Na verdade, assim, quando você torna. Existe a crítica, né? A coisa boa e a coisa ruim, como sempre, os dois lados aí da mesma moeda, né? Para o licitante, vou ser bem sincera contigo, ele não está acostumado com o processo simplificado, nem tampouco mais célere, tá? Então, o fato do pregão ter prazos reduzidos, né? Da possibilidade aí da dispensa, que a gente sabe que, apesar a Lei 13.979, ela veio trazendo uma nova dispensa, né, que foi para os casos aí, para as contratações com a finalidade de enfrentamento aí da pandemia. Mas, assim, apesar dessa dispensa ter vindo, e ela ter vindo também até mais simplificada do que a própria dispensa já existente no nosso ordenamento jurídico, que é da Lei 8.666, né, o licitante, nesse momento, aí já é uma crítica, ele já não é tão transparente a dispensa por si só. Então, assim, a publicação do contrato, há essa obrigatoriedade aí na Lei 13.979 de publicar nos sites, né? Mas esse procedimento ainda ficou lá inerente e fechado para aquele órgão licitante, né? Então, nesse ponto da dispensa, não trouxe tanta, vamos dizer, um aumento assim de possibilidades para o licitante. O que trouxe aumento de possibilidade até de concorrer nesse caso aí das dispensas, foi, por exemplo, em relação às próprias medidas do governo, do Ministério da Defesa, aquele fornecedor ao alcance de todos, salvo engano, produto ao alcance de todos, salvo engano, que Aquele marketplace? É um ensaio do marketplace, Legal, eu não é bem acompanhei do esse trabalho. marketplace, mas foi uma iniciativa incrível, quer dizer, não te diria que a própria Lei 13.979 trouxe benefícios para o licitante, mas eu te diria que o desenrolar dessa lei, né, as medidas que vieram aí em contraponto a essa lei, elas foram muito boas, né? Então, assim, no caso, por exemplo, desse produto aí ao alcance de todos, o governo criou uma plataforma, uma página em que o fornecedor pode se cadastrar, colocar um produto que ele está vendendo nesse momento aí, né, e sempre ligado ao enfrentamento da pandemia. Isso já sinaliza aí a possibilidade de a gente fazer isso futuramente com outras licitações. E essa situação, ela foi muito boa para o licitante, porque realmente colocou ele na vitrine do governo, ao ponto de que outros órgãos que até nem teriam essa possibilidade de alcançar esse fornecedor que está em outro estado, até mesmo com o pregão eletrônico, tá, gente? O pregão eletrônico não é vamos dizer, a mágica, né? Apesar do fornecedor receber os avisos de licitação, enfim, ele ter conhecimento dos pregões, não torna isso tão fácil, porque ele precisa escolher. A todo momento, existem várias licitações sendo publicadas, né? Só se ele tiver um gerenciador muito bom de editais que filtre isso para ele, ele consegue participar das licitações que ele tem interesse. Mas, enfim, a gente sabe também que a licitação ela é mais burocrática. Mas o fato do governo ter criado
esse tipo de essa mínima estrutura aí para que o fornecedor conseguisse colocar o seu produto na vitrine é sensacional. Foi o desenrolar da Lei 13.979, né? Foi o desenrolar de todo esse estado emergencial que a gente está vivendo. Então você vai lá, acessa no site do Ministério da Defesa, clica lá e você consegue ter conhecimento dos produtos, a quantidade que ele tem para fornecer, a quantidade máxima que ele tem para fornecer, o preço. É sensacional. Então, nesse período de dispensa daí, em decorrência dessa emergência, isso foi muito bom, porque aí o órgão licitante que ele vai fazer a dispensa dele, você sabe que há uma escassez no mercado em relação a determinados produtos, oscilação de preços, enfim. Todas essas dificuldades fez com que, através de uma medida do governo, fossem amenizadas, né? Então, assim, a lei, por si só, ela não beneficiou o fornecedor. Claro que quem está na linha de frente aí desses produtos está nadando de braçada, né, Antônio? O povo que está vendendo medicamentos, testes, né? Eu soube de uma dispensa grande que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal fez em relação a esses testes com um laboratório, né? Então, assim, a gente vê quem está na linha de frente vai ficar muito bem, obrigado, né? Mas e quem não está? Quem não está, eu acho que houve uma redução até dessas licitações, porque a gente sabe que não existe só pregão eletrônico, apesar de que o governo licita mais por pregão eletrônico, a gente vê pelo próprio compras governamentais, né? Mas a realidade dos municípios ela é outra, ela depende muitas vezes dessas licitações presenciais. Então a gente sabe que tem decreto que já restringiu, né, essas reuniões. Então, as licitações presenciais, elas ficaram um pouco mais, como é que eu posso dizer, encostadas, né? Mas ali de stand-by, vamos dizer assim, para ser mais clara. Então, assim, tudo isso veio de uma forma que deixou o fornecedor um pouco limitado, né? Um pouco mais aqui, vamos dizer, como eu te falei, mais esperando aí ver qual vai ser a reação do mercado. E mais, né, o risco do negócio. Risco do negócio nesse período é que você sabe que há possibilidade de ter uma recessão econômica, de você até nem receber. E aí veio a medida provisória que alterou, que trouxe aí o pagamento antecipado, né? E veio uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim. O RDC expandindo aí para todas as licitações. Tudo isso eu vejo como uma forma do governo tentar aparar essas arestas dos licitantes que estão, dos empresários, né? Eu não falo nem só dos licitantes, eu falo do empresariado, né? Aquela prorrogação da CND, tudo veio com uma maneira de ajudar. A prorrogação da CND, agora da qualificação econômico-financeira, ele tem até final de julho para registrar o seu balanço, e assim como a certidão negativa de débitos, a FGTS, tudo veio com uma maneira de ajudar esse empresário. Só que ainda assim, para o fornecedor público, e aí eu estou tratando apenas do licitante, né? Houve sim uma diminuição das licitações, né? Tanto de pregão eletrônico, que agora, claro que todos os recursos, todos os olhos estão, né, para a emergência, não tem como. É natural que dê uma parada, a gente sabe que tem agentes públicos em teletrabalho, tem agentes públicos que contratos suspensos, né? Eu acho que tem uma dificuldade também do fornecedor público junto a esses contratos, quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro. Há ainda aquele direito, né, administrativo lá de antes da pandemia, que não faz tanto tempo assim, na cabeça ainda do agente público, ele não quer abrir a mente, ele tem medo, sim, de decidir quanto a esses contratos, né, principalmente de reequilíbrio econômico-financeiro. Eu vivencio isso no dia a dia, posso te falar que eu estou com extrema dificuldade de conseguir reequilíbrio econômico-financeiro, diante de uma variação cambial que foge à normalidade, né? Então, assim, o que eu posso te dizer é que a gente tem sim dificuldade, o licitante está tendo dificuldade em relação a esses contratos que estão vigentes, muitos deles com contratos suspensos, a administração pública não entendeu bem, até diria, falei até mais cedo com a Ana a respeito disso, porque enquanto o governo tenta a todo custo amenizar os impactos dessa pandemia junto ao mercado,
Por outro lado, existe aí uma galera indo na contramão, sabe? Sendo demais, como é que eu posso dizer, rigoroso, não dando os reequilíbrios, suspendendo os contratos sem conversar com a empresa, sem sentar. Consensualismo agora está totalmente em voga. Nossa, Né? me permita então fazer uma pequena interrupção, até para contribuir com o teu raciocínio. Uma prefeitura da região aqui de Goiás, aqui do lado de Brasília, está com dificuldade de renovar ou de manter o seu contrato com uma determinada prefeitura por conta exatamente dessa situação de pandemia. Não se sabe o que fazer. Não se sabe o que fazer. Então, eu concordo contigo, porque dos poucos casos que eu fiquei sabendo por alto, existe realmente uma dificuldade na tomada de decisão. Óbvio que existem materiais, existem tendências, e aí eu concordo muito com o que o Rony fala, com relação que tem que haver um consenso, tem que haver uma construção, porque cada caso vai ter uma situação, e aí eu acho que a administração pública ela tem que também ceder um pouco, assim como o licitante também vai ter que ceder, porque o momento não é favorável para todo mundo. Veja, nos contratos privados que nós temos, você pode ver o contrato de prestação de serviço, às vezes, com quem cuida da sua casa, né? Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que fica aqui em casa. Já imaginou se eu corto em 100% a verba dela nesse período de Covid? Ela não está trabalhando. Mas ainda assim eu mantive o pagamento, porque a gente sabe que é uma questão até de poder apoiar, mas tem um contexto, há uma relação de confiança, eu posso ter a contraprestação de serviço. Eu chamo, sabe, Antônio, de a síndrome do Ctrl-C, Ctrl-V e dos modelos. Hoje em dia tem modelo para tudo. Tem modelo de edital, tem modelo de contrato, tem modelo para decidir, modelo de despacho, modelo de tudo. Então, é a síndrome do Ctrl-C, Ctrl-V que, nessa época de pandemia, e aí veio a Lei 13.979 de novo, né? A agregar e deu mais discricionariedade para o agente público decidir. E ele ficou perdido. Ficou perdido. Você sabe por que ele ficou perdido? Porque não está acostumado a decidir. Porque ele não tem autonomia, exatamente. O gestor não está acostumado a decidir. Ele tem que seguir o template. E na escola, quando nós aprendemos na faculdade, nós fomos moldados a exatamente ter o modelo padrão. Então, é uma questão de educação. Exatamente. As pessoas não têm autonomia para poder tomar a decisão. Não tem. E aí o que a gente vê, né, Antônio? Uma crise longos e complexos editais, solicitando emissão de tudo que é certidão e declaração possível do licitante, né? Sessões presenciais, aquelas prerrogativas contratuais extraordinárias da administração em folhas e mais folhas de contrato. Né? Então, assim, quanto maior, a gente sabe que quanto maior a incerteza, mais o fornecedor repassará esse custo à administração pública. É lógico. A gente trabalha com segurança jurídica. Exatamente. Se a empresa vai dar um treinamento e eu sei que a empresa tem o risco de pagar, eu vou colocar meu preço bem mais em cima. E se ela não quiser, meu amigo, tchau, eu chamo outro e dou um nome. Não tem jeito, Antônio. Quanto mais você trabalha com a burocracia, mais você aperta, o fornecedor vai te fazer pagar essa conta. Com certeza. Entendeu? A gente tem que ter uma outra mentalidade, né, Priscila? Eu acho que chega um momento realmente de renovação. Eu acho que essa lei ela vem para provocar mudanças e ela vai mudar completamente as relações e os tratamentos de mercado. O que era muito caro passa a ser mais barato, de certa forma. Muitos produtos exclusivos vão ter um preço maior nesse momento, de acordo com a lei da oferta e da procura. Então, nós vamos ter realmente uma transformação. Veja o que está acontecendo no segmento de educação agora. Eu não imaginava que eu ia estar dando lives. Estou aqui, já adaptado, está sendo maravilhoso. Eu digo sempre que eu tenho aprendido a cada live mais. Então, demais. Nós estamos na metade da jornada. Se para a gente mudou, né? Por que não mudar para a administração pública? O governo, vou dizer mais uma vez, o governo não tem medido esforços. Não tem medido esforços. A gente brinca que vai dormir e acorda com uma medida provisória nova. É verdade, ele não tem medido esforços para aparar todas as arestas e dar condições para o agente público nesse momento. E, ao mesmo tempo, a gente precisa entender, e eu queria muito, muito, Antônio, que isso acontecesse, realmente, que existe o outro lado. Existe o outro lado que está mais do que nunca precisando de uma mão, precisando que o agente público, de uma vez por todas, decida de forma a compreender que esse processo ele não é de uma mão única.
tá? Cláusulas exorbitantes devem ser revistas. Eu acho, a simplificação desses processos de contratação, eles não vieram à toa. Tá? A redução dos prazos do pregão eletrônico, por exemplo, ele não veio à toa. Né? Veio para chamar atenção para algo que a gente já sabe, mas que nós estamos acostumados, tá? E nós temos medo. Ô, Priscila, como você falou. De jogos, é teoria de jogos. O professor Silvio Lima acabou de falar que a relação tem que ser ganha-ganha. Cara, é muito claro para mim. Win-win situation. Se não for, não dá. Se for as novas formas, se for para um lado, você já paraste para pensar? Se dá mal, não dá, pois não. Já paraste para pensar que o processo administrativo, licitatório, ele é algo tão formal? Eu brinco muito nas minhas lives e falo assim, gente, eu tinha que rubricar folhas e mais folhas do processo licitatório, às vezes volumes, 20 volumes de um processo de licitação, porque alguém criou isso. Estava já que o processo deveria ser formal daquele jeito. E agora, olha só, presta atenção à mudança. Novas formas de comunicação e de contratação surgiram, sem acompanhamento até do próprio e adaptação desse agente público, né, desse servidor. Né? A mitigação da fase interna em um momento que era preciso de ser rápido, como deixar vidas em prol de um formalismo, né? Como é possível? E eu vou te dizer, se não tivesse dizendo lá que era possível fazer isso, ninguém faria, porque, enfim, só faço o que a lei me manda fazer, me permite fazer. Mas essa mitigação, por exemplo, da fase interna, a simplificação desses processos de contratação, vieram como soco no estômago, até se amoldando, já sinalizando como seria aí a nossa nova lei de licitações e a possibilidade até de mudar mais uma vez para se adaptar ao nosso novo normal, né? Como será o nosso novo normal? E aí o Silvio aqui o Silvio aqui mais uma vez coloca essa questão da cultura do medo, né? A gente tem o sistema de controle, a gente sabe da importância do sistema de controle. A grande questão é que o histórico mostra um desfavorecimento tanto por parte do fornecedor quanto por parte do agente público. Veja, eu conto o meu caso. Ontem foi muito interessante. Ontem e hoje teve uma palestra do TCU que eu pude acompanhar sobre compras de tecnologia da informação. Impressionante como, em um dado momento, isso na palestra de ontem, o ministro Sherman citou que teve um caso de um ATI que conseguiu comprar uma briga e mudou uma métrica e aí tiraram o cargo do cara e aí o cara se dá mal no início, mas no final conclui que o cara ajuda a administração pública. Eu vivi uma história muito parecida. Quando o ministro Sherman falou, até achei que era comigo esse negócio, mas não foi, porque tem N casos parecidos. Era seu irmão gêmeo. Eu não sou a única estrela do universo, tenho total consciência disso, mas centenas de gestores passam problemas similares e vivem a jornada do medo, porque sabem que uma tomada de decisão que muitas vezes pode ser interpretada de uma maneira tendenciosa pode ferir e atrapalhar o contexto. Então, veja, o que aconteceu comigo no ano 2018, 2019? Uma empresa entrou com uma representação porque nós decidimos não renovar o contrato e ela fez uma série de alegações dizendo que nós estávamos causando dano erário. Peraí, Paula, o TCU aceitou a denúncia. A Justiça Federal não foi para frente porque foi ali com o TCU e depois não foi para frente. Mas no final do processo mostrou que a gente teve uma atitude que foi muito mais econômica com a mudança da métrica do que efetivamente manter o contrato antigo. Sim. Só que, assim, precisou de um processo de um ano, de um servidor ter que responder para uma TI inteira, para 4 servidores, para poder cuidar daquele processo. Era perigoso a TI ser desligada. E aí eu gosto muito do próprio vídeo que o TCU colocou, em que ele coloca uma tela de celular e os aplicativos vão sendo apagados da tela de todas as pessoas. Eu fico me imaginando uma organização pública que tenha um problema desse, ou então uma empresa realmente que seja desligada,
porque não tem Sim. realmente o apoio do pessoal da tecnologia. Então, me parece realmente que o novo normal, ele vem para Novo questionar normal. esse novo paradigma, essa questão que a gente está Exato. tendo agora, e reavaliar se as estruturas de governança das instituições públicas vão funcionar da maneira que estavam sendo orquestradas, né? O próprio modelo de Prestigiar gestão aí, de né, riscos, procedimentos mais maleáveis. Olha, isso, o próprio procedimento de gestão de riscos, ele tem que ser menos Antônio, engessado. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso, pois não. muita coisa, preste atenção. A lei trouxe a possibilidade, a medida provisória trouxe a possibilidade de você contratar uma empresa que já tenha um dia fraudado uma licitação pela unicidade de fornecedor. Ela é É a praticamente o única. perdão, né? Ou seja, você já errou, mas eu preciso de você. Imagina Saudações, que Marcos Bittencourt. oi, imagina só essa situação na mão de um servidor. Ela é a única. Imagina numa situação de normalidade. Jamais isso aconteceria, jamais poderia imaginar, né, que isso poderia ser possível. Mas a emergência, ela veio nos trazer essa reflexão, né? A escolha aí de um pregão, até a possibilidade de escolher um pregão reduzido, uma dispensa, né, um RDC. Como eu te falei, para o licitante, eu acho que a única coisa que não ficou muito clara foi de que forma alguns procedimentos vão ser feitos, por exemplo, como a restrição de fornecedores, que é essa previsão lá na Lei 13.979, né? A restrição de fornecedores, eu já vi muitos editais burocratizando o seu edital, quer dizer, é uma discussão até para uma live, né? Usando lá a escoimação da Lei 8.666, se o Rafael estiver presente aqui, ele sabe que nós estávamos fazendo um artigo junto sobre isso, né? E sempre foi o meu questionamento em relação esse artigo da lei, exatamente porque nessa restrição de fornecedores, em que eu posso dispensar alguns requisitos de habilitação, olha só que nível nós chegamos. Sensacional, né? Eu acho sensacional. Dispensar alguns requisitos de habilitação, caso eu tenha restrição de fornecedores, dispenso e contrato. Mas eu tenho que relembrar a live com o Cristiano Reckert aqui. Me permita, porque se passar, a gente não vai conseguir resgatar. O Cristiano foi brilhante quando ele falou o seguinte: nós focamos muito até hoje na parte de licitação. Muito. E nós deixamos um pouco de lado o planejamento de gestão. Agora é maneira da gente olhar para isso de maneira transversal. Veja, hoje um servidor tem que ter a capacidade de fazer a análise da pesquisa de preço. Ele tem que pesquisar, ele tem que ver, ele tem que dizer. E se ele errar, mesmo que ele use uma ferramenta top, mesmo que ele faça isso, se ele errar na análise dele, ele vai ter problema com o TCU. Por que a gente tem que deixar essa tarefa, que são dados, são números, com o servidor, sendo que a máquina pode ajudar mais? Existem soluções que ajudam, mas eu acho que está faltando um pouco mais assim, de... voltando àquela discussão inicial, não é só de dar autonomia, é dar autonomia dentro de um campo de... ferramentas. Exatamente, com ferramentas que permitam o servidor tomar a decisão baseado com dados. Mas o que eu vejo muitas vezes é o seguinte, cara, o servidor tem que fazer, instruir, comunicar, gerar seu líder da equipe, e ele sequer tem habilitação para isso. Então eu vejo como um problema que imagino que o Ministério da Economia está trabalhando nesse sentido. Com certeza, com certeza. E assim, essa dispensa de documento de habilitação, né? Porque a gente vê a licitação uma verdadeira gincana, né? Se transformou em uma verdadeira gincana. Como você já não tem mais como eliminar, né, o seu concorrente, você vai atrás do quê? Das formalidades. Ele não numerou, ele não assinou, ele mandou a proposta sem estar identificada, ele mandou a proposta sem estar com o timbre da empresa, e começam os absurdos. No resultado. E mais absurdos. Eu queria só voltar rapidinho no que tu falaste em relação à tua situação, que tu te identificaste, que era até o teu irmão gêmeo lá. A mudança de paradigma, né? Eu lembro muito bem uma vez que eu tive uma licitação, e graças a Deus foi a única, que foi suspensa pelo Tribunal de Contas do município, em razão de uma resolução que o tribunal tinha publicado, que eu deveria publicar no portal era um mural de licitações do Tribunal de Contas, e que eu tinha que publicar minha licitação, como se já não bastasse, né, eu publicar nos jornais de grande circulação, e onde eu trabalhava a gente publicava sem precisar
sem ter obrigatoriedade na União, no Estado, no município, no jornal de grande circulação. Então, era praxe. Para não errar, o que eles faziam? Publica logo nos 4. Sabe como é? Uhum. E eu publicava sempre nos 4 jornais. Sem contar a internet, tá? Sem contar a internet. Que a gente sabe que o alcance é muito maior. Mas ok. E aí o tribunal resolveu suspender uma licitação, porque eu tinha esquecido de colocar no mural lá. Era uma resolução que estava ainda nova e tal, e eu tinha esquecido. E eles suspenderam uma licitação que eu nunca vou me esquecer, que era uma microdrenagem que aconteceria num bairro. E me marcou porque eles suspenderam essa licitação e eu recebi a decisão no dia que aconteceu a sessão. Era não lembro se era uma tomada de preços ou uma concorrência pública, mas tinha representante da comunidade desta obra que iria acontecer lá na minha sessão. Me marcou, Antônio, porque quando eu vi aquela associação de moradores presente, isso nunca aconteceu comigo, foi a única vez que estava presente, e quando eu recebi a decisão suspendendo a licitação por uma formalidade, uma publicação, por causa de uma resolução do Tribunal de Contas, eu quase morro. Eu vou te falar, eu fiquei louca, histérica, porque eu não acreditava que o tribunal, sem sensibilidade alguma, tivesse suspendido ali uma licitação com interesse público, né? Toda licitação tem interesse público, mas a gente sabe que alguns são mais urgentes, né? E eu não sabia o que dizer para aquela associação, eu não sabia o que falar para eles, porque eu disse assim, olha, suspendeu. Mas como assim, doutora? Não vai acabar hoje? Não vai contratar hoje? Na cabeça deles, eu ia fazer a licitação e naquele dia eles já iam saber qual era a empresa que ia fazer a obra e executar a obra. Então aquilo me marcou. E eu lembro que eu fiz a defesa junto ao tribunal extremamente magoada, eu poderia te dizer assim, com o coração na mão, e eu expus essa situação, enquanto que toda a procuradoria do meu município lá, do meu município é ótimo, do município, dizia assim, não vamos brigar, não queremos brigar com o Tribunal de Contas, publica, é assim mesmo, eles querem que a gente publique, então publica. Eu disse, não, negativo, eu vou fazer a minha defesa. Não, posso te contar um caso também aqui que eu fiquei chateado. Posso contar? Pode. Não, só para concluir, e eu vou te falar, mudança de paradigma. Quando a minha defesa bateu lá no tribunal, o que mais tinha era a gente falando do que eu tinha escrito lá. Eu acabei sensibilizando, né? E nunca mais assim aconteceu deles terem suspendido, a não ser perguntado antes, olha, você não publicou, então publique, tem um prazo. Depois a resolução mudou, dizendo que a gente tinha um prazo para publicar e tal. Mas, assim, é a mudança de paradigma. Você tem medo de decidir? Tem medo de ir contra o tribunal? Não. Faça o que você acha que realmente está certo. Se você tiver convicto disso, faça. É isso que está faltando para a gente público, para sair dessa síndrome do Ctrl-C, Ctrl-V, de não decidir. Sempre ter alguém acima dele para decidir. Enfim, vai. Agora conta o teu caso. Eu acho que a estrutura hierárquica ela funciona bastante, mas ela tem algumas falhas. O próprio modelo de matriz, onde você tem dependências para tomada de decisão, ele é um modelo mais engessado, né, clássico, que funcionou e funciona ainda para muitas organizações. Funciona bastante para o meio militar, a gente sabe que, mas nem sempre funciona para todas as decisões. Uma matriz projetizada de qualquer organização, onde você tem interdependência para que as pessoas possam tomar essa decisão, geralmente ela funciona mais e ela é mais colaborativa. É óbvio que nós não estamos aqui discutindo e sendo futurísticos ao ponto de dizer que nós vamos instalar o dedo e isso vai mudar na administração pública. Mas eu vejo, professora Priscila, que realmente essa falta de autonomia, essa falta de poder do gestor público em tomar uma decisão simples, de optar ou por contratar e assumir um risco, digamos, pequeno por conta de uma documentação que não vai fazer diferença, ou por realmente comprar aquela briga e suspender um certame, ela é um dilema. Né? Tá? Então, é uma questão que vai mexer com os valores de cada um. Alguns vão dizer, realmente eu não posso, outros vão comprar a briga e vão tomar uma decisão, que foi o meu caso. Nessa primeira contratação que eu contei de caso, eu tomei a difícil decisão de em 10 dias, eu tinha 10 dias para fazer a contratação. O meu estudo técnico preliminar mostrou que eu tinha várias opções, dentre elas aderir a uma ata e aderir a uma ata de serviço. Aderir a uma ata de serviço não é impossível, mas é polêmico do ponto de vista do TCU.
E nós tomamos a decisão de aderir a uma ata de serviço. Tem lá o número do acordo, depois posso passar para vocês. Nós tomamos a decisão para aderir a essa ata porque a gente queria retirar um contrato danoso da administração pública. Era um contrato que estava gerando um prejuízo de milhões. Era um contrato A de gente 13 sabe que na milhões. sua área, então... Exatamente. Nós tomamos a decisão, boa noite, meu amigo Tiossi Júnior, tomamos a decisão e fomos adiante. Pagamos o preço. Conseguimos resolver o problema. Tomamos um sufoco tremendo. Tremendo. Pressões internas. Pressões externas. Pressões do Tribunal de Contas. Auditoria. Mas a gente tinha um vínculo e um único princípio. Nós acreditamos na teoria do livro do jogo de contratações, que é a teoria da verdade, é a teoria da necessidade. Quando a gente foca na necessidade, quando a gente define o elefante, não há problema no mundo que faça você temer a decisão de mudar um contrato. Então, entrando no segundo caso, foi um caso em que eu me frustrei bastante. Nós tínhamos que comprar suítes de borda, né? A gente chama de suíte de nível 3, para uma instituição que tinha sido recém-criada para atender um programa do antigo Ministério dos Direitos Humanos. E nessa ocasião, eu fiz o processo de AZ, eu fui equipe, eu fui o integrante técnico, administrativo, requisitante, eu era o diretor de TI daquela organização naquele momento, eu não tinha equipe e aquilo tinha que ser contratado. Mudou-se o ordenador de despesa, mudou-se a equipe que estava ali para tomar a decisão e o processo estava pronto para poder rodar, para poder entregar, para poder fazer o pregão. E o processo ficou 60 dias na mesa sem nenhuma tomada de decisão, mesmo com as reiteradas solicitações, e nós perdemos o processo. Quando eu pedi a cotação para o fornecedor, para o fabricante, ele já disse para mim, cara, eu não tenho mais isso aqui disponível em estoque, agora eu vou demorar mais 90 dias para importar. Eu realmente estou falando a verdade para você. E aí, quando eles me deram, na verdade, a oportunidade de falar em reunião, eu já falei para eles que não tinha como mais, e esses gestores estavam de saída. Então, me parece que realmente, voltando ali às palavras do professor Rodrigo Pironti, essa esquizofrenia do modelo de gestão e do modelo político, que muitas vezes predomina, muitas vezes sobre a questão técnica, ele gera problemas de longo prazo, que muitas vezes são irreparáveis para o serviço público. E é por isso que eu acho que tem que ter uma estruturação, tem que ter um braço mínimo que possa ter um foco e dar uma diretriz para que a parte política não afete a parte técnica e vice-versa. Eu acho que tem que ser um jogo colaborativo. Ganhar o jogo numa canetada não me parece ser a melhor solução para uma administração pública justa e eficiente e para a gente dar a nossa melhor contribuição possível. Não sei se você concorda com essa visão, mas eu acho que o visitante ficaria muito feliz de saber que existem servidores públicos comprometidos em buscar a isonomia e o melhor para o processo. Aqui eu posso citar vários. Tem várias pessoas aqui agora. Aqui, ó, que eu passo o dedo aqui, nós temos com 20 pessoas online nesse exato momento, devem ter aqui no mínimo 7 ou 8 servidores públicos, outros que já passaram, tem gente do mercado também. Isso que a gente está falando realmente é muito importante, porque... Muito importante, porque a gente está atrás de uma mudança em prol da desburocratização, né? Aumentar o poder negocial da administração. A gente vê que a lei das estatais, apesar de eu ter um cliente específico que a gente tem um probleminha com uma estatal aí que não é fácil, né? Foi até o exemplo que eu te passei agora, que eu passei para vocês bem no início dessa live, que foi em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro, diante de uma variação cambial absurda. Eu fiz uma pesquisa, Antônio, da variação cambial que aconteceu nos últimos 5 anos. Nós não chegamos, nunca chegamos nesse patamar que está agora, de quase R$6, né? E dizer que isso não, que é risco do negócio é totalmente incompreensível. Incompreensível, sabe? Então, assim, me assusta a inércia, até o descaso. É como eu te falei, a gente está aí até num contrassenso aí, né? Sendo contraditório. O governo, por exemplo, possibilitando agora, mais um exemplo que eu vou te dar, além da CND, da prorrogação aí por 90 dias, o ECNPJ. Quem diria que o empreendedor, né, que tinha que ir à autoridade certificadora, com a certidão lá em papel da junta comercial, agora não precisa mais. Né? Era um processo caro, um pouco ágil, sujeito a erros. Quer dizer, a gente sabe que quanto mais burocrático, mais difícil, mais complicado para esse fornecedor. E quanto mais a gente dá facilidade de participar, existem muitos licitantes muito bem intencionados, sim,
A gente precisa disseminar isso, porque estamos acostumados apenas em corrupção, em que só quer ter lucro, e que não há mal nenhum ter lucro, por sinal, né? Enfim, então essa parceria que a gente vê de uma forma ampla, ficou muito nítida depois dessa lei 3.979, né? A medida provisória 926, ela veio assim para a 926 não, a 961, ela veio numa inovação, né? Porque ela compõe aquela mudança que eu te falei agora há pouco, em prol da desburocratização, né? Porque aumentando o poder negocial da administração, você possibilita, por exemplo, aí a continuidade de estações de obras públicas, né? Com o RDC ampliado, né? Então, assim, o que eu acho que, como eu te falei, o reflexo dessa lei, ela não sozinha, mas junto com as medidas do governo, ela veio muito a agregar, né? Muito mesmo, porque ela veio trazendo as inovações constantes aí no seu texto, que foram moldadas até a partir do projeto de lei da nova lei de licitações, né? O projeto de lei 1292. Então, esse poder negocial foi importante, esse pagamento antecipado foi importante, né? A possibilidade de você negociar, né, para ter um menor custo processual, maior agilidade na compra, isso aí foi muito sensacional. Né? Então, quer dizer, a adequação de você recuperar o poder de compra da administração pública, havia muito engessamento, quer dizer, ampliar isso possibilitou que o mercado ganhasse, né, com tudo isso, ao mesmo tempo que veio o RDC aí possibilitando a continuidade das obras. A gente sabe que o processo eletrônico facilita para o fornecedor, né? O fornecedor não precisa ir para uma sessão presencial, né? Cheguei a um absurdo, recebi de uma amiga o absurdo do prefeito ter mandado eles colocarem as cadeiras na sacada e todo mundo ficar um pouquinho separado lá para licitar, enfim. Então, assim, Antônio, eu acho que o que mais trouxe aí de novidade, a gente tem crítica assim, a fazer, mas eu estou muito otimista com essa nova visão que se vem criando aí para a desburocratização das compras públicas, né, o portal, enfim, já citamos tantos exemplos aqui, né? Sim. E mudança de paradigma. Afinal de contas, temos aí processo simplificado, habilitação, dispensa até de documento de habilitação, isso é um sonho, né? Poderia ser aplicado aí em outras situações, mas ainda temos muito o que fazer ainda, muito, muito chão ainda, muito feijão ainda para comer, né? Para a gente chegar no patamar muito bem, ideal. professora. Brilhante as colocações. O tempo passa muito rápido e eu tenho Eu já estou vendo que o tempo, já olhei aqui, que eu já estou te vendo, já estou tentando acabar aqui com essa assim. Exatamente. Ficaria mais uma luta. É sempre bom ter um minutinho aqui para a gente poder fazer um fechamento também. E eu concordo com o teu raciocínio. Eu acho que seria realmente interessante a gente ter uma administração pública mais leve, um aviãozinho e não um navio cargueiro. Pode ser uma utopia. A burocracia é importante, usada nos momentos corretos. Espero que essa live possa ter ajudado os nossos amigos licitantes a terem identificado um pouco mais os pontos. E, bem, eu quero, na verdade, apenas agradecer essa aula que você deu para a gente, para todo esse pessoal. Quero saudar aqui, mandar um beijo para Lara, que acabou de chegar aqui. Larinha, nossa querida da obrigada, gente. Obrigado pela presença. E, professora Priscila, obrigado também pelo teu conhecimento, pelo teu compartilhamento. Obrigada. Você é uma pessoa brilhante, eu não a conhecia, a gente conversou muito pouco, mas eu tenho certeza que essa live pôde nos aproximar e trazer com certeza um conhecimento interessante para a nossa rede. Obrigado por essa força. Convido... que é verdadeira. Legal, obrigado. Convido a todos a participarem do nosso grupo de Telegram. Basta entrar no meu perfil e tem vários links lá, Missão pro Vale do Silício, para servidores públicos, para licitantes também. Quem quiser ir, em novembro a gente vai para a Califórnia para poder debater. Tem o nosso grupo de Telegram, que todo dia a gente leva uma inovação sobre compra de TI. Então é isso. Agradeço a todos vocês. Professora Priscila, mande seu beijo aí, que nós temos 30 segundos. Um beijo a todos. Obrigada. Vi algumas pessoas entrarem. Quero agradecer a presença de todos. Tive a honra aqui de ver o professor Murilo Jacobi, né? Tem
aqui a professora Gabriela, a professora Flaviana. Vi um monte de gente entrar, desculpa, mas não dá para a gente ficar interrompendo tanto, mas agradeço a oportunidade e a presença de todos vocês. Muito, muito, muito obrigada. Valeu, amigos. E amanhã temos mais lives aqui nesse canal. Obrigado a todos. Até amanhã. Um beijo para todo Tchau, mundo. tchau. Tchau. Obrigado, professora.